Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje é referente ao capítulo 5 e tem a ver com o ouro, tem a ver com o Brasil, tá bom? É importante destacar com vocês que para entender a história do Brasil, vocês têm que entender um pouco sobre política e economia. Sim, o Brasil, nesse período que nós estamos estudando, na parte da política, o que é política? Política é o sistema de governo. E nesse período era monarquia. Nós ainda éramos metrópole, ou seja, pertencíamos a Portugal. Tá bom? A coroa portuguesa. Então Portugal era administrador do Brasil. Tá bom? E na parte da economia, no início do descobrimento, a partir do ano de 1530, o principal produto da economia do Brasil era o pau-brasil. Depois nós estudamos foi o açúcar, que foi muito importante, tá? E foi um dos principais temas relacionados com a invasão holandesa, tá bom? Mas agora vamos falar do ouro. E eu vou falar um pouco dessa história para vocês, meus queridos. Lembra, no vídeo passado eu expliquei isso para vocês, tá? Que os holandeses invadiram o Brasil, tá bom? Investiram no Brasil também, invadiram, mas investiram, fez empréstimo ao senhor do engenho com açúcar. Mas depois, devido a algumas circunstâncias, foi expulso. E a forma que os holandeses encontraram para prejudicar Portugal, em especial o Brasil, foi o quê? Foi no campo da economia. Eles foram lá na América Central, na Antilhas, e produziram açúcar de melhor qualidade, um preço mais baixo. Isso foi muita gente. E começou a vender para a Europa. Então, a Europa, meus queridos, se tem um açúcar de melhor qualidade e um preço mais baixo, eu vou comprar dos holandeses. Esquece o Brasil, esquece Portugal. Então Portugal começou a falar, poxa vida, o que eu faço então? E Portugal teve o tratado Pano e Vinho. Tá bom? O que é esse tratado? Esse tratado era assim: Portugal e quem? Portugal e Inglaterra. Portugal iria vender vinhos e, em troca, Inglaterra ia vender o que? Tecidos. Tá? Lembra da Revolução Industrial? Tecidos, roupas. Mas aí fica a pergunta: você vai comprar mais roupa ou mais vinho para tomar? É claro que nesse acordo, nesse tratado de pano e vinho, quem saiu mais no lucro foi quem? A Inglaterra. E Portugal estava bem complicado, meus queridos. Por quê? Estava devendo para a Inglaterra. A região mais rica do Brasil nesse período era o Nordeste. Então imagina no Sudeste, imagina São Paulo. Olha a situação de São Paulo. Tá? Portugal e Brasil deveria fazer alguma coisa. O açúcar não estava mais sendo um acordo, algo interessante. Então, Brasil, vai achar ouro. Vamos lá. E aí surge a figura dos bandeirantes. Em especial os bandeirantes, boa parte origem paulista, descobriram ouro. Em especial descobriram ouro, sabe onde? Minas Gerais. Olha o nome, Minas Gerais. Entendeu? Acharam também em Mato Grosso e Goiás, mas boa parte foi em Minas Gerais. Aê, o ouro salvou Portugal. Em questões de economia, salvou, ajudou bastante. Eu sei que muitas pessoas falam assim, meu Deus do céu, Portugal roubou muito do nosso ouro. É verdade essa informação? Sim. Pelo muito do nosso ouro. Mas boa parte desse ouro, olha como é que é, boa parte desse ouro não ficou em Portugal,
foi para Inglaterra. Porque Portugal estava devendo para Inglaterra. Tá bom? Ah, os ingleses são bons no negócio. Tá bom, meus queridos? A questão que depois desse processo, né, começaram a se organizar em Minas Gerais, e isso mudou o panorama, mudou todo o Brasil. Porque o Brasil começou a ir mais para o interior. Não ficou tanto no Nordeste, no litoral. Vamos para o interior. Então, surge o pessoal do Sul foi para o interior, o pessoal do Nordeste foi para o interior, para Minas Gerais, porque lá tinha ouro. Em pouco tempo, gente, muita gente foi mesmo. Tá bom? E pessoas até de outros países vieram para cá, porque tinha muito ouro, descobriram muito ouro. Tá? E Portugal, que estava dominando, falou, opa, vamos controlar. E como nós vamos controlar isso? Através de impostos. Né? Aí a população começou a ficar com o pé atrás, né? Aí teve um imposto lá, o quinto, matemática, 20%. 20% da produção era de Portugal, tá bom? Até ficou conhecido como quinto do inferno, né? É um quinto. A população já ficou com o pé atrás com isso. Algumas cidades lá de Minas Gerais, tá? Tinha a casa de fundição, ou seja, essa casa de fundição é responsável para controlar a produção de ouro e colocava o selo de Portugal. Tá bom? E vamos destacar nessa aula duas importantes revoltas. A primeira revolta foi bem interessante, que foi liderada por um negro, tá? O nome dele, sabe como é o nome dele? Felipe dos Santos, tá? Ele era contrário ao funcionamento das casas de fundição, tá? E vamos destacar a Inconfidência Mineira. Olha o nome, Inconfidência. Inconfidência é algo assim, o povo está revoltado, nós não estamos contentes, vamos lutar contra isso, tá? Surge a figura do Tiradentes, tá bom? Mas foi só o Tiradentes lá? Não. O Tiradentes fazia parte, era um dos representantes, tá? Tinha outros. Então teve essas duas revoltas, tá, meus queridos? Outra coisa, vamos destacar a parte da religião, da arte da Igreja Católica. Se você tiver a oportunidade, é muito lindo. Minas Gerais, as igrejas católicas é muito lindo, tá bom? Então boa parte do ouro era para confeccionar, era para deixar em questões de adoração. Então essas igrejas são, até hoje, são patrimônio histórico e cultural, tá bom, meus queridos? E daí surgiu isso aqui, o ciclo do ouro, tá bom? Que mudou todo o Brasil, tá? E desenvolveu, porque muitas pessoas vinham para Minas Gerais, tinha muito ouro, mas teve gente que morreu de fome até. Por quê? Como assim? Muito ouro e fome? Porque para você sustentar essa população, você precisa de suporte. Aí dá importância pro pessoal do sul, porque os trompeiros, né, eles faziam frete, levavam a pecuária, desenvolveu muito no sul e alimentava essas regiões, tá? Então, devido ao crescimento, ao ciclo do ouro, movimentou o Brasil inteiro e deu um novo gás, tá? Então, acabamos com o ciclo do açúcar e começamos o ciclo do ouro. Até a próxima aula, meus queridos alunos. Até mais. Tchau!